O pai desapareceu no aniversário dela. Só 15 anos depois ela entendeu por quê. A chuva caía em gotas pesadas, batendo contra a janela como se quisesse entrar e compartilhar as lágrimas contidas de Ana. Ela olhava para o calendário, o dia 15 de abril de 2023. Um dia que para muitos seria apenas mais um, mas para ela era o aniversário fatídico em que seu pai desaparecera. O 10º aniversário, exatamente 15 anos atrás. Uma memória que sempre esteve ali, como uma sombra escura em sua vida. Um vazio que se transformara em um eco constante, uma dor persistente que não se apagava. Ana pegou a velha caixa de madeira, coberta de poeira, que sempre estivera guardada no armário de seu pai. O cheiro do passado a envolveu, fazendo seu coração acelerar. Dentro, cartas amareladas, algumas manuscritas com uma caligrafia delicada, outras rabiscadas com peça. Cada uma delas continha segredos que sua família parecia ter escondido por muito tempo. Ao abrir a primeira, sua respiração. Palavras de amor e dor. Promessas de um futuro que nunca chegou. No papel, um testemunho do que havia acontecido. Eu nunca vou deixá-la, dizia uma das cartas. Mas há algo que preciso fazer. É uma questão de vida ou morte. A frase reverberou dentro dela. Um nó se formou na garganta. O que seu pai fazia que era tão perigoso? As perguntas começaram a girar em sua mente. Os medos da infância, as inseguranças que carregava. Tudo estava ligado a isso. Ele não era apenas um pai que havia se afastado. Havia um mistério, uma verdade sombria. Quanto mais ela lia, mais se via envolvida em uma teia intricada de segredos. Ela descobriu que seu pai estava ligado a uma organização secreta, algo além de sua compreensão. Os fragmentos de verdade a faziam sentir-se como se estivesse descendo em um poço sem fundo. Então, as dúvidas começaram a surgir. Ele a tinha deixado para protegê-la? O que ele sacrificou por causa dela? Mas as cartas não apenas falavam do pai. Falavam da mãe, de uma mulher que parecia ser tão enigmática quanto ele. Ana começou a perceber que a sua mãe também tinha um papel nesse mistério. Como poderia ter confiado em alguém que não lhe contara a verdade? A traição e a compaixão misturavam-se dentro dela, criando um turbilhão de emoções que parecia incontrolável. A cada nova carta, a atmosfera tornava-se mais densa. Sussurros de perigo a cercavam. As feições do pai, as risadas que ainda ressoavam em sua mente, tornavam-se o eco de um passado que não poderia ser facilmente esquecido. E a ideia de que sua vida poderia estar em risco se isso tudo viesse à tona a aterrorizava. Um sopro gelado passou por ela, trazendo um arrepio que subiu pela espinha. Era hora de decidir. Mas como? Deveria continuar a investigar, arriscando tudo, ou deveria enterrar essas memórias, deixar o passado em paz, mesmo que novas sombras pudessem obscurecer seu futuro? A verdade estava ali, a poucos centímetros de seu rosto. Mas a que custo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo
para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A verdade agora estava tão perto. A ideia de investigar era tentadora, mas ao mesmo tempo aterrorizante. O que mais poderia encontrar? O medo a fez hesitar, mas no fundo havia algo que a puxava. Um desejo irracional de descobrir tudo, custasse o que custasse. Enquanto as cartas estavam espalhadas à sua frente, uma em particular chamou sua atenção. Tinha um selo, como aqueles de antigamente, e ao tocá-la, sentiu que havia algo especial a respeito. Com um coração acelerado, decidiu abrir. O papel estava amarelado e, ao desenrolá-lo com cuidado, quase pôde sentir sua energia. Era uma carta destinada a alguém chamado Miguel. Seu sangue frio imediatamente se transformou em torrente. As palavras escorriam como se o próprio passado estivesse vivo. Se você achar que não sou mais digno de sua confiança, se me vir como um traidor, eu entendo. Eu fiz isso por você e pela Ana. É um jogo perigoso e estamos em águas profundas. Os nomes brilhavam na folha, como se de repente o mundo ao seu redor ficasse mais claro e mais escuro ao mesmo tempo. Ana ficou paralisada. Ana. Ali estava seu nome, vinculado a um mistério que nunca soubera existir. A escuridão, que sempre lhe foi apresentada como um vácuo, agora tinha forma e nome. Mas quem era Miguel? O que seu pai tinha a ver com ele? Frases desconexas começaram a girar em sua mente. De repente, imaginou seu pai não como um herói, mas como um personagem em um jogo mortal. E aí, o verdadeiro golpe. Com um estrondo, a porta da sala se abriu abruptamente. Ana saltou, quase derrubando a caixa. Do outro lado estava seu irmão, Rafael, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Ele a encarava como se tivesse visto um fantasma. Ana, você precisa sair agora. Eles estão vindo. As palavras dele soaram como um sininho de alerta, mas Ana não entendia. Ela ficou confusa, tentando processar as informações. Que está vindo? Do que você está falando? Sem tempo para explicar, Rafael puxou-a pelo braço, quase arrastando para fora da sala. Uma sensação de pânico começou a preencher o ar. O som de passos pesados ecoava no corredor, e um grito cortou o silêncio. Não era apenas um grito qualquer, mas carregava desespero e raiva. Ana olhou para Rafael, que tinha lágrimas nos olhos. Nós temos que ir, agora. Eles descobriram. Não posso protegê-la se ficarmos aqui. O replay de tudo o que lerá nas cartas estava em sua mente. Cada palavra, agora como um peso na costa. Enquanto corriam pela casa, ela mal conseguia respirar. Seus pés pareciam pesados. A adrenalina pulsava em suas veias. A porta da saída estava a poucos passos, mas havia algo que a mantinha presa. E se aquelas cartas,
as verdades que começara a decifrar fossem a chave para entender o que estava acontecendo. E se fizesse isso para salvar sua família? Logo, um estrondo abalou a porta que eles acabavam de atravessar. Rafael assegurou, e Ana virou-se. A mente um turbilhão. O que estava acontecendo? O pai era metade do que pensava. A mãe tinha segredos, e agora haviam forças externas ameaçando tudo. Os olhos dela brilharam com uma determinação recém-descoberta. "Não podemos ir!" ela gritou, a determinação ardendo em seu peito. Rafael olhou para ela, claramente em choque. O que estava acontecendo com Ana? Ela mal se reconhecia. "Precisamos saber a verdade!" ela gritou novamente, a voz reverberando pela sala. Mas o que era verdade, afinal? Estava disposta a arriscar tudo, mas a que custo? E enquanto se preparavam para enfrentar o desconhecido, uma sombra se moveu ao longe, e um nome familiar escapou de seus lábios. Miguel. Um pesadelo estava prestes a se revelar, e Ana sentia que a linha entre amor e traição estava prestes a se desfazer. Ana e Rafael estavam parados, o coração disparado, as sombras atrás deles parecendo se mover de maneira intangível. O barulho de passos pesados ecoava como um tambor distante. Ela olhou nos olhos de Rafael, buscando respostas, mas encontrou apenas pânico. O que estava acontecendo? Por que a delícia de um aniversário se transformara em um pesadelo? "Vamos, Ana. Precisamos sair." A voz dele era um sussurro apressado, mas Ana já estava decidida. A verdade precisava ser revelada. "Eu não posso ir, não sem saber." Ela hesitou, pressionando a caixa de cartas contra o peito. A sensação de que o passado e o presente estavam prestes a colidir a deixou paralisada. Rafael puxou-a mais uma vez. "Eles vão achar. Não temos tempo." E enquanto lutava contra a resistência dela, um estrondo repentino fez o chão tremer. O som era como um grito do próprio coração da casa. O espaço ficou escuro de repente. A luz das lâmpadas piscou e, em poucos segundos, tudo foi tomado pela penumbra. Ana olhou ao redor, tentando entender. O silêncio era ameaçador, mas uma nova sensação percorreu seu corpo. Algo estava errado, mais errado do que ela poderia imaginar. Então, sem aviso, a porta do corredor se escancarou e entrou um homem alto, de aparência imponente, com um olhar que a cortou como uma faca. Ele não era um estranho. Havia algo familiar. "Eu não quero fazer isso, mas não tenho escolha", o homem murmurou. E ao ver Ana, seu rosto se iluminou em reconhecimento. "Ana, como você está viva?" Tudo dentro dela congelou. "Miguel?" O nome escapuliu de seus lábios como se tivesse um peso. Ele era quem estava nas cartas, o enigma. Mas ele não parecia como o herói que ela esperava. Ele estava ali como um lobo em pele de cordeiro. O que estava acontecendo? Rafael se colocou à frente dela, os músculos dele tensos. "O que você quer?" Ele parecia determinado a proteger Ana, mas o homem parecia mais um amigo do que o inimigo. Miguel olhou para eles e havia um misto de tristeza e desespero em seu olhar. A verdade é mais complicada do que você imagina."
Ele disse, sua voz plena de dor: seu pai não desapareceu. Ele foi forçado a se afastar para te proteger de mim. A última frase cortou o ar como um trovão. Aquilo fez Ana desviar o olhar. Como assim? De mim? De você? A incredulidade na voz de Rafael era palpável. O que você fez de tão terrível? O que Miguel estava escondendo havia anos? Eu não queria, mas é muito maior do que nós. Ele se envolveu com algo perigoso, algo que eu criei. Eu não sou o traidor que ele pensou que eu era. Miguel bagunçou os cabelos nervosamente, a angústia elevando a temperatura do ambiente. Mas agora eles sabem que você existe, Ana. Se descobrirem, não terão piedade. As palavras dele tremeram a estrutura do mundo de Ana. Dentro dela, uma tempestade se formava. Miguel estava ligado a tudo, ao pai, à mãe, a segredos sombrios que ela só começava a entender. Rafael a olhou, preocupado, mas a mente dela estava acelerada. O que Miguel significava? Ele era um aliado ou um inimigo disfarçado? Por que você não contou isso antes, todo esse tempo? A dor se manifestou em sua voz, porque seu pai ordenou que eu ficasse longe de você. Ele achou que seria seguro. Miguel desviou o olhar, seu rosto uma máscara de dor e remorso. Mas eu nunca consegui ficar longe. Eu precisava saber de você. O tempo parecia paralisar, enquanto uma nova revelação começava a tomar forma. A conexão entre eles não era apenas de passado, mas de amor e sacrifício. Antes que Ana pudesse dizer algo, um som estrondoso ecoou pela casa. Uma explosão? Uma luz ofuscante iluminou o lugar, tornando tudo ainda mais caótico. Vamos! Miguel gritou, tentando puxá-los antes que o desespero os envolvesse de vez. Ana olhou para Rafael, buscando uma resposta. Havia muito em jogo. Segredos que a manipulavam, sombras que ameaçavam crescer. O que ela deveria fazer? Seguir Miguel? Um homem que parecia ser mais um mistério? Ana sentiu o peso da decisão se aproximar, e as sombras dançavam mais perto. A única coisa clara era que o que vinha a seguir mudaria tudo. E no fundo de sua mente, o nome de seu pai ecoava: o que você sacrificou por mim? E assim, as palavras pairaram no ar, a verdade prestes a se desvelar. Mas a pergunta que ficou, vibrando com o eco do desconhecido, era: quem realmente era Miguel neste jogo mortal? Miguel estava ali, parecendo mais um enigma do que nunca. O ritmo acelerado do coração de Ana ressoava em seus ouvidos, enquanto a intensidade da situação evaporava qualquer pensamento racional. Ela olhou desesperada para Rafael, mas não havia tempo para palavras. O perigo se aproximava, e a verdade parecia dançar diante de seus olhos. Vamos, agora! Gritou Miguel, mas Ana estava paralisada. Ele observava seus olhos, buscando algo que parecia perdido. Não podemos ficar aqui. Eles estão próximos. Quando Ana olhou para trás, algo mudou. A porta que levara Miguel adentro
fechou-se com um estrondo, como se fizesse o seu próprio eco. Mas o som não vinha apenas da porta. Era como se a casa estivesse viva, lembrando a todos os segredos que carregava. Calma! O que está acontecendo? A voz de Rafael tremia, mas havia determinação. Ele nunca havia se sentido tão próximo do perigo. Miguel começou a se mover, indo em direção ao corredor escuro. Ouvindo os passos pesados se aproximarem, Ana sentiu que a atmosfera estava prestes a despedaçar a sua sanidade. De repente, um grito cortou o ar. Miguel! A voz era familiar. Ana olhou novamente e seu estômago se revirou. Era sua mãe. O que ela estava fazendo ali? Com um feixe de luz vindo de trás dela, Ana ficou paralisada, enquanto a mulher que sempre teve em sua memória começava a se desvendar. Mãe? As palavras saíram em um sussurro incrédulo. A mulher que havia estado fora de sua vida se tornou a personagem central de um drama que Ana nunca imaginara. Mas o que aconteceu em seguida foi ainda mais chocante. Miguel a encarou e havia uma expressão de desespero em seu rosto. Ana, não confie nela. A advertência chegou como um golpe, mas já era tarde. A mãe, com o olhar perdido, bradou. Ana, você não pode acreditar nele. Ele foi o motivo do seu pai sumir. O ataque foi como uma facada. Ana, em estado de choque, olhou de um para o outro, as peças começando a se encaixar de forma insana. Miguel, o objeto de sua atração, era um perigo. Mas a sua mãe, que nunca estivera presente, agora parecia mascarar uma verdade ainda mais sombria. Ele não está aqui para te proteger. Ele está aqui para te manipular. As palavras da mãe repercutiram em sua mente e o peso de uma vida inteira de segredos lhe caiu nos ombros. Não! Você não entende. Miguel lutava para se defender, mas sua voz era um eco distante. Infelizmente, o pânico estava rapidamente tomando conta. Ana sentia que seu mundo estava desmoronando. O que você fez, Miguel? O que você tem contra a gente? Por que minha vida virou um jogo? O desespero a dominou, os olhos preenchidos de lágrimas. E então, em um momento de pura tensão, a porta principal se abriu com violência. Um grupo de homens encapuzados avançou, armados como se estivessem num filme de ação. O tempo pareceu parar. Ana agarrou-se a Rafael enquanto sua mente tentava processar o colapso que estava vendo na frente dela. É hora de escolher um lado, Ana. Um dos homens a apontou com uma arma, e seu coração pulou de medo. Você está dentro de um jogo maior do que qualquer um pode imaginar. Miguel tentou intervir, mas o homem se virou gritando. Silêncio! Você não deveria estar aqui, Miguel. Isto é seu aviso final. A sala se encheu de gritos e pressa. Rafael se colocou à frente de Ana, o corpo em posição de defesa. Mas então, em meio ao caos, um estalo foi ouvido. Miguel, com os olhos fixos nos homens, puxou uma arma que Ana nunca soubera que ele tinha. Eu não vou deixar vocês levarem ela. Ele gritou, e em seguida, a tensão se transformou em um tiroteio. O mundo dela virou um borrão. Gritos e estalos ecoavam. A adrenalina se mesclava ao medo. Mas no meio do tumulto, uma revelação se formou em seu coração. A frase de Miguel ainda zuniu em sua mente.
Se você achar que não sou mais digno de sua confiança, se me vir como um traidor, estou fazendo isso por você e pela Ana. Quem era realmente Miguel? O verdadeiro traidor ou o salvador que poderia quebrar as correntes que aprendiam a mentiras? Enquanto os homens atacavam, em um lampejo de força, Ana decidiu. Ela precisava saber a verdade. O peso da escolha pairava. Mas quando ela olhou para Miguel, ele estava ferido. O que ele realmente era para ela? O que significava salvar a verdadeira verdade? No fundo de sua alma, uma batalha maior estava prestes a acontecer, e a única certeza era que nada seria como antes. E com aquela certeza, Ana fez sua escolha, mesmo sem saber o que estava prestes a revelar. Chega! Ela gritou, segurando a caixa de cartas como um talismã. Eu vou descobrir tudo, não importa o custo. E nesse instante, tudo se tornara um jogo de vida ou morte, e os segredos ainda não revelados a observavam. Qual deles, a mentira ou a verdade, estava prestes a ser a responsável pelo seu destino? A escuridão do desconhecido estava chamando. Ana sentiu a tensão no ar como um choque elétrico. A sala estava caótica, com os gritos e os tiros pulando como raios de uma tempestade. Quando Miguel a encarou, a necessidade de saber a verdade a atravessou com a força de 1000 tempestades. Eu não vou sair daqui sem saber, berrou, a caixa de cartas apertada contra o coração. Mas antes que Miguel pudesse responder, a mãe de Ana deu um passo adiante, e sua voz cortou como uma faca. Ana, não, você não entende. O desespero em seu olhar fez o estômago dela girar, mas a urgência da situação sobrepujou a confusão. Miguel desviou o olhar, um misto de dor e raiva em seu rosto. Você ainda confia nela? Ela mentiu para você a vida inteira. Mas as palavras dela ainda reverberavam na mente de Ana, confusas, como um eco distante. Ela me disse que você era o problema, que você foi a razão do seu pai sumir. A mãe, em um tom desesperado, gritou. Não ouça. Eu sei o que ele fez. Meu Deus, o que ele te contou? Miguel, você nunca deveria ter voltado. De repente, o ambiente ficou mais sombrio. As sombras nas paredes pareciam se aproximar, como se a casa estivesse a ponto de engoli-los. E enquanto um grupo de homens encapuzados avançava, tudo se transformou em um borrão de gritos e passos. O coração de Ana disparou, e ela sabe que o momento decisivo estava prestes a chegar. Saia daqui. Agora! Miguel gritou, mas em vez disso, algo nele fez Ana hesitar. Alguma coisa em sua expressão parecia mais turva. Uma sensação estranha a cercou. Havia algo mais acontecendo ali, algo que ela ainda não conseguia entender. Então, uma voz familiar cortou o caos. Chega! Ana virou a cabeça e, ao fundo, alguém surgiu das sombras. Era Juan, o amigo de infância de Rafael. Mas ele não estava sozinho. Atrás dele, uma mulher que Ana não via há anos, sua avó Mariana, estava com um olhar frio e de raiva. Ana, gritou Juan, a verdade deve ser revelada, antes que seja tarde demais. Ana ficou paralisada, seu eixo quebrado. Vovó, o que você está fazendo aqui? A atmosfera na sala mudou novamente, como se uma nova tempestade estivesse se formando.
Mariana olhou para Miguel, e a mudança em seu rosto era implícita. Desconfiança, raiva. Eu sabia que você viria, e a infância de Ana deve ser a última coisa que você quer. A frase arranhou a alma de Ana. O que estava acontecendo? Você os enganou. Você mentiu para todo mundo. Rodrigo, um dos homens encapuzados, gritou e Ana se virou para ele, confusa. As revelações pareciam se sobrepor. Uma trama de mentiras se formando. O mundo de Ana começava a despedaçar na sua frente, revelando segredos que duravam há décadas. Mas o que isso tudo significa? Ana gritou, a dor em sua voz ecoando em meio ao caos. Mãe, Miguel, por que vocês se odeiam? O que está acontecendo? Miguel olhou para Ana, mais vulnerável do que nunca. Ana, eles estão aqui para fazer valer uma promessa que seu pai fez antes de sumir. Uma promessa que envolve você. Nós não estamos lutando apenas por nossa vida. Estamos lutando por você. A sala se tornou um burburinho de vozes e ecos de memórias. Os homens encapuzados não eram apenas sombras. Eram fantasmas do passado. Uma herança de mentiras. E enquanto cada palavra se desenrolava, Ana sentiu que sua realidade estava se desmoronando. Então, no meio do desespero, um dos homens puxou a máscara. Para o choque de todos, a face que emergiu era de Miguel, mas mais velho, com marcas de dor e de dias perdidos. Eu sou você no futuro, Ana. A frase cortou como uma lâmina. O que está aqui em jogo é muito maior do que apenas esta casa. E seu pai, ele não é quem você pensa que ele é. A sala ficou em silêncio. A revelação a paralisou. O queixo dela caiu. Como isso era possível? Ana olhou para Miguel, e tudo em volta dela parecia girar. A verdade agora estava coberta por uma nova camada de mentira. A tensão explodiu e se espalhou, um uivo de incertezas. Não importa o que vocês pensam que sabem. O que importa é que agora você tem que escolher. E sua escolha determinará o futuro de todos, disse o Miguel do futuro. O que quer que tivesse se desenrolado ali, conceito do passado, se misturava com uma nova realidade. E Ana estava no centro da escolha, perdida em um labirinto que nunca previra. O que realmente estava em jogo? E quando tudo parecia se dividir em caminhos tortuosos, a única pergunta que restava era: qual deles a levaria para a verdade final? Ana sentiu a tensão no ar como um choque elétrico. A sala estava cheia de gritos e tiros, e tudo parecia girar ao seu redor. Miguel tinha acabado de fazer uma revelação que mudaria tudo, mas a confusão não dava tréguas. Olhou para ele, busca de respostas. Você disse que fomos trazidos para isso. O que exatamente você quer dizer com isso? Miguel abriu a boca, mas antes que pudesse formular uma resposta, um estrondo ecoou pela sala. A porta principal foi arrombada com força. Parados! Um deles gritou, e o frio da realidade atingiu Ana como um golpe. Eles estavam cercados. Rafael se colocou em frente de Ana, seu corpo tenso como uma corda pronta para se romper. Quem são vocês? Ele gritou, mas os homens não responderam. Olhavam para Miguel, como se a presença dele fosse um exército completo em miniatura. Eles não são amigos, Ana gritou, o medo dançando em seus olhos. A sala, uma vez familiar, agora parecia um labirinto de sombras. Miguel estava ali,
Mas quem ele realmente era? O que estava na linha? Então, a mãe de Ana deu um passo à frente e gritou: "Saia daqui, Miguel! Você não faz parte disso." As palavras dela reverberaram como um eco aterrador. Um dos homens apontou para Miguel e disparou. Mas antes que a bala pudesse atingir, Ana teve uma visão. Uma lembrança que não era dela. Um dia ensolarado com um sorriso, Miguel segurando uma criança que era ela. O impacto do tempo e da verdade se chocaram em seu coração. Miguel não era só um estranho. Era parte de um passado que tinha sido escondido. E agora tudo fazia sentido. "Eu sou a razão de tudo isso", gritou Miguel, a voz dele cheia de desespero. "Eles não podem encontrar você, Ana." Justo quando pensou em se aproximar dele, a sala explodiu em uma outra dimensão. Com um estrondo ensurdecedor, uma luz intensa a envolveu, cegando todos por um momento. O tempo pareceu parar. Quando a luz dissipou, tudo estava mudado. Ana olhou em volta e viu Miguel no chão, seu corpo em contorção, o sangue escorrendo de um ferimento na cabeça. "Miguel!" O grito dela ecoou na sala, mas não havia resposta. Rafael ficou paralisado, os olhos arregalados em choque. "O que aconteceu?" ele perguntou, mal saindo. Mas não era apenas Miguel que havia mudado. A própria natureza da sala se alterou. As paredes agora se mexiam, começando a parecer como luzes pulsantes. As cores dançando. Aquela não era mais a casa que conheciam. Era como se estivesse se transformando em algo vivo. Então a mãe de Ana, que até então estava em campo de batalha, sorriu de uma maneira estranha. "Agora vocês vão entender." A expressão dela mudava lentamente, como se uma outra pessoa estivesse reconhecendo a verdade. "Você está mudando?" Ana teve dificuldade para entender o que estava acontecendo. "Vocês não sabem a verdade completa. Aqui eu sou a guardiã das promessas." A voz dela ressoava, ecoando em cada canto da sala. Ana não podia acreditar. A revelação foi mais impactante do que qualquer arma. "Você foi a causa de tudo, não foi? Você fez tudo isso acontecer." "Sim. E agora você deve entender que o que está em jogo é muito maior do que você mesmo." A mãe voltou a olhar para Miguel no chão, e em um movimento rápido, um brilho cortou o ar. "Esse era o plano. Eu precisava dele aqui, para que você visse a verdade." Ana sentiu um nó na garganta. O que isso significava? Miguel não era o traidor? Ele era a chave para um mistério muito maior? Mas qual era o preço a pagar por essa verdade? E como sua mãe era parte disso? A lembrança de seu pai, o desaparecimento, tudo começou a se encaixar em um mosaico de dor e traição. As cores nas paredes começaram a girar mais rapidamente, e o que deveria ser um alívio se transformou em um pesadelo. A casa não era apenas um lar, era um portal. E quando Ana olhou ao redor, a realidade da situação começou a se transformar novamente. O chão começou a tremer, como se a casa tentasse se libertar de suas amarras. E com aquele movimento, a casa começou a expelir segredos. Uma esfera brilhante formou-se no centro da sala,
e dentro dela, Ana conseguiu ver as memórias. As cartas flutuavam ao redor como folhas ao vento, revelando verdades sobre sua família, o sacrifício de seu pai, os erros da mãe, a traição de Miguel. Tantas peças se movendo que um novo destino estava prestes a ser escrito. Ela olhou mais uma vez para Miguel, agora desmaiado no chão, e uma sensação de urgência tomou conta. Não! Agora não! Gritou, sabendo que estava prestes a perder tudo. E assim, Ana sentiu que tinha uma escolha a fazer: continuar lutando pela verdade ou fugir do que estava se revelando? No olho do furacão, como um último sussurro, as paredes da casa ecoaram. Qual será a verdade a ser revelada? Você está prestes a descobrir. Ana respirou fundo, socando o nó na garganta e preparando-se para aceitar o destino que estava mais próximo do que nunca, navegando na linha fina entre amor e desespero, sabendo que o futuro se desdobrava diante dela, com um mistério a mais nas sombras da realidade. Ana sentiu a tensão no ar, como um choque elétrico. A sala estava Ela olhou para ele, buscando respostas. Você disse que fomos trazidos para isso? O que exatamente você quer dizer com isso? Miguel abriu a boca, mas antes que pudesse formular uma resposta, um estrondo ecoou pela sala. A porta principal foi arrombada com força, e 4 homens armados entraram, fazendo o chão tremer. Parabos! Um deles gritou, e o frio da realidade atingiu Ana como um golpe. Eles estavam cercados. Rafael se colocou em frente a Ana, seu corpo tenso como uma corda prestes a se romper. Quem são vocês? Ele gritou, mas os homens não deram uma resposta. Olhavam para Miguel, como se a presença dele fosse o único alvo. Eles não são amigos. Ana gritou, o medo pulsando em seu peito. A sala, uma vez familiar, agora parecia um labirinto de sombras. Miguel ali estava, mas quem realmente era? A verdade pulava em sua mente, mas o caos não deixava espaço para ela. A mãe de Ana, ao ver a situação se intensificando, deu um passo à frente. Seu olhar estava decidido, mas seus olhos reluziam uma tristeza profunda. Miguel, você não deveria estar aqui. As palavras saíram carregadas de dor. Um dos homens apontou para Miguel, e Ana sentiu o coração acelerar. Você não deveria ter voltado, Miguel. O homem gritou, e a tensão na sala cresceu, como um elástico prestes a estourar. Miguel começou a se mover, preparado para lutar. Mas a mãe de Ana deu um grito que ecoou pela sala. Não, você não pode fazer isso. Mas já era tarde. A sala estourou em um turbilhão de sons e cores. Tiros ressoaram e, em um instante de frenesi, tudo se tornou um borrão. Ana, paralisada, observou Miguel se desviar de um tiro. Mas no calor da ação, o que aconteceu a seguir foi como um raio. Uma bala, disparada de algum lugar fundo no caos, atingiu a mãe de Ana em cheio. A cena se desenrolou em câmera lenta, cada segundo carregando o peso de uma eternidade. Mãe! Ana gritou, seu coração afundando. O corpo da mulher caiu, como um papel amassado sendo jogado ao vento. O grito de Ana ecoou, se misturando ao barulho ensurdecedor.
O tempo parou. Rafael jogou-se sobre Ana, protegendo-a, mas tudo o que ela podia fazer era olhar fixamente para a figura que acabara de cair. A confusão se espalhou. Os homens armados hesitaram, o pânico substituindo a frieza de momentos antes. Miguel se ergueu, olhando para a cena, a expressão dele se tornando uma máscara de dor. Não, não, não. Ele murmurou, balançando a cabeça em descrença. Mas então, uma reviravolta horripilante. Ana percebeu que a mãe estava começando a se levantar. O que parecia ser uma cena de tragédia se transformou em um espetáculo de horror. Com um movimento rápido, a mulher olhou diretamente para Ana, e seus olhos, que antes eram de afeto, agora brilhavam com um brilho sobrenatural. Ana, você precisa entender. O que fizemos não era só por você. Era para proteger um legado. A realidade da situação desabou sobre Ana como uma avalanche. O que estava acontecendo? Sua mãe não estava morta? Era um milagre? Mas ao mesmo tempo não parecia uma felicidade. Era algo mais sombrio. A mãe se levantou inteiramente, como uma marionete tomando o controle das cordas. O que está em jogo é muito maior do que você pode imaginar. A linhagem que você carrega. Ana, você precisa decidir agora. As paredes da sala começaram a pulsar novamente, como se respondessem à pressão crescente na atmosfera. Miguel olhava, horrorizado, enquanto a verdade se desenrolava de uma forma que sua mente não conseguia acompanhar. Todo o amor que Ana acreditara ter por sua mãe se quebrava, revelando uma criatura que parecia mais uma sombra do que a mulher que lhe dera vida. Em um momento de desespero, com o coração disparado, Ana gritou: "O que você realmente é?" E a sala inteira vibrou com a pergunta. A mãe sorriu, mas não era um sorriso que Ana reconhecia. Era uma expressão fria, uma máscara de estratégias antigas. Sou a herdeira de segredos que você nem imagina. E se você quer saber a verdade, precisa se unir a nós. Ana, entre espanto e desespero, sentiu o chão sob seus pés se desestabilizar. Como pode? A única certeza que ela tinha agora era que sua vida nunca mais seria a mesma. As stakes tinham mudado, e a escolha estava pesando sobre seus ombros. O que se revelava diante dela era um caminho que poderia levá-la a um abismo ou a uma verdade mais profunda do que qualquer um deles poderia suportar. E naquele instante, com a tensão palpável, a única pergunta que ecoava era: qual seria o custo dessa verdade? Ana respirou fundo, tentando entender as palavras de sua mãe, enquanto a sala pulava ao seu redor, meio viva, meio morta. O que você realmente é? A pergunta reverberava. A mãe de Ana estava ali, mas ao mesmo tempo não estava. A expressão dela era uma mistura de determinação e frieza. Era como se tivesse se transformado em algo que ela não reconhecia. Eu sou a guardiã de segredos que você nem imagina. E se você quer saber a verdade, precisa se unir a nós. A voz dela ecoava, cobrindo o barulho da confusão ao redor. Não! Gritou Miguel, tentando chegar mais perto dela. Você não pode fazer isso com ela. O desespero na voz dele
cortou pela agitação, mas Ana não sabia mais em quem confiar. Então, antes que ela pudesse reagir, um tremor forte sacudiu a casa. As luzes piscavam e as paredes começaram a se distorcer, como se estivessem feitas de papel. Uma sombra escura emerge de trás da mãe, um vulto vazio que fazia o coração de Ana disparar. Era quase como se a casa estivesse se despedaçando ao redor deles. "Saia da minha frente!" Ana gritou para a mãe, sentindo a raiva e o medo colidirem dentro dela. Mas com um movimento brusco, o vulto se aproximou e a mãe de Ana começou a rir, uma risada fria, sem calor. "Você ainda não entende. O que importa é que você faça a escolha certa." A tensão no ar aumentou. O chão tremeu mais forte e, de repente, o vulto avançou, agarrando a mãe com uma força invisível. Ela gritou, e a frequência aguda da sua voz se misturou ao barulho da casa despedaçando. "Não, isso não pode acontecer!" Mas o que ninguém esperava aconteceu. O vulto sugou a essência da mãe, e numa explosão de luz, ela teve seu corpo transformado em uma forma mais pura, mais alta. Uma figura imponente se ergueu de onde antes estava a mulher que Ana conhecia. "Ana", a nova entidade disse, sua voz ecoando de forma grave e profunda. "Eu sou a verdade que você buscava." Miguel ficou paralisado, a boca aberta em choque. Rafael olhou para Ana, seus olhos apavorados. "O que está acontecendo?" ele perguntou, quase sem voz. "Foram vocês que criaram tudo isso." A nova figura continuou, uma sombra de um sorriso curvando seus lábios. "Toda essa dor, esse caos, tudo gerado pela hesitação em aceitar o que realmente somos." Ana sentiu seu coração despencar. "O que você quer dizer com isso?" O desespero a envolveu, e as cartas, agora flutuando ao redor, pareciam sussurrar segredos antigos. A entidade voltou-se para Miguel. "E você, Miguel, é a peça principal neste jogo. Você deveria ter morrido naquele dia, mas a linhagem que você pertence é forte demais para ser destruída." Um silêncio pesado tomou conta, e Ana teve certeza de que o tempo havia parado. Miguel, então, segurou a cabeça com as mãos. "Não, isso não pode ser verdade." Ele começou a tropeçar para trás, ainda em choque. "Você teve escolhas, Miguel, e escolheu o caminho errado", a entidade gritou. Com um gesto de sua mão, uma onda de energia começou a emanar, engolindo tudo à sua volta. A sala estremeceu mais uma vez. "Agora é hora de corrigir os erros do passado." Ana olhou para Rafael, suas mãos tremendo. "O que ela quer dizer com isso?" E, de repente, uma iluminação brilhante iluminou a sala, fazendo todos fecharem os olhos por um momento. Quando abriram, o cenário havia mudado completamente. Ao invés da sala de estar, eles se encontravam em uma floresta densa e escura, com árvores altas e sombras que se moviam. Em volta, a natureza parecia viva, como se estivesse escutando. "Bem-vindos ao verdadeiro jogo", a entidade disse, sua voz ressoando na brisa noturna. "Aqui suas escolhas determinarão
não apenas o seu futuro, mas o futuro de todos que virão. Ana sentiu uma onda de terror percorrer sua espinha. O que significava tudo aquilo? Esse era o verdadeiro plano? As nuvens escuras se acumulavam acima, e a sensação de desespero crescia a cada instante. Você precisa escolher, Ana, a entidade afirmou, fixando seus olhos intensos nela. Você vai lutar por um legado? Ou vai deixar que o passado continue a assombrá-la? A pressão era forte, e as sombras ao redor pareciam se intensificar. O futuro dela, de Miguel e de Rafael, estava pendurado em uma balança, e as escolhas que fariam agora determinariam não apenas suas vidas, mas o que estava escondido nas profundezas do que sabiam ser a verdade, até então. E enquanto a noite caía e os murmúrios da floresta ecoavam, Ana percebeu que a única certeza que restava era que o jogo havia mudado para sempre. Ana respirou fundo, tentando entender as palavras de sua mãe enquanto a sala pulsava ao seu redor, meio viva, meio morta. O que você realmente é? A pergunta reverberava. A mãe estava ali, mas ao mesmo tempo não parecia ser a mesma de antes. A expressão dela era uma mistura de determinação e frieza. Era como se tivesse se transformado em algo que ela não reconhecia. Eu sou a guardiã de segredos que você nem imagina. Se você quer saber a verdade, precisa se unir a nós. A voz dela ecoava, cobrindo o burburinho do caos ao redor. Não! Gritou Miguel, tentando alcançá-la, sua energia vibrando de desespero. Você não pode fazer isso com ela. A sala tornava-se um labirinto de mais perguntas do que respostas. O tempo parecia parar, e os olhares mudavam de direção a cada segundo. Então, antes que Ana pudesse reagir, um tremor forte sacudiu o chão. As luzes piscavam, e as paredes começaram a se distorcer, como se estivessem feitas de papel. Uma sombra escura emergiu de trás da mãe, um vulto vazio que fazia o coração de Ana disparar. Era quase como se a casa estivesse se despedaçando ao redor deles. Saia da minha frente! Ana gritou, sentindo raiva e medo colidirem dentro dela. Mas com um movimento brusco, o vulto se aproximou e a mãe começou a rir. Uma risada fria, sem calor. Você ainda não entende. O que importa é que você faça a escolha certa. A tensão no ar aumentou. O chão tremeu novamente e, de repente, o vulto avançou, agarrando a mãe com uma força invisível. Ela gritou, e a frequência aguda da sua voz se misturou ao barulho da casa se despedaçando. Não, isso não pode acontecer. Mas, para o choque de todos, o que aconteceu a seguir virou tudo de ponta cabeça. O vulto sugou a essência da mãe, e numa explosão de luz, ela teve seu corpo transformado em uma forma mais pura. Uma figura imponente que se ergueu de onde antes estava a mulher que Ana conhecia. Ana, a nova criatura disse, sua voz ressoando de forma grave e profunda. Eu sou a verdade que você buscava. Miguel ficou paralisado em horror, e Rafael olhou para Ana, os olhos arregalados. O que está acontecendo? Perguntou com a voz tremendo. São tantos segredos.
Ana sussurrou, tentando entender o que aquilo significava, e de repente, as revelações começaram a empilhar umas sobre as outras, criando um quadro que parecia impossível. A nova entidade voltou-se para Miguel. E você, Miguel, é a peça principal neste jogo. Você deveria ter morrido naquele dia, mas a linhagem que você pertence é forte demais para ser destruída. Ana sentiu uma onda de calor subir por seu corpo. O que você quer dizer com isso? O terror moldava suas palavras, e a ideia de um legado desconhecido a envolvia com garras frias. Mas antes que alguém pudesse de fato entender, outro som ecoou. Era um grito longo e agonizante. E, para o desespero de Ana, ele não vinha de fora. Vinha de Miguel. Ele caiu de joelhos, as mãos na cabeça, e os olhos se reviraram enquanto ele gritava novamente. Você não! Não agora! A nova entidade se virou, o olhar fixo em Miguel. Você não pôde suportar a verdade, Miguel. Você esqueceu quem realmente é e agora precisará enfrentar a sua estação. Ana, sentindo o chão tremer, não de medo, mas de raiva, se aproximou dele. Miguel, o que está acontecendo? O que você tem a ver com tudo isso? Seus olhos encontraram os dela, e por um instante ela viu algo brilhar. Não apenas desespero, mas uma sombra de culpa. Ana, eu não sabia que você ainda estava viva. A verdade, minha linhagem, tudo isso não era para você saber. E nesse momento, sua mãe, o que restara dela, fez um movimento. Você precisa saber, Ana. Miguel não é quem aparenta ser. Ele é uma parte de algo muito maior. Você também. Ana, Miguel tentou, mas a nova criatura interrompeu. Você terá que tomar uma decisão: permanecer com a verdade ou se esconder mais uma vez na escuridão. Com um último olhar, Miguel gritou, e a sala começou a desmoronar, levando a verdade com ela. E enquanto Ana tentava desatar os nós de suas emoções, pairava no ar uma pergunta que ficaria na mente de todos. Como alguém que amava poderia estar tão profundamente enredado em mentiras? E com aquele pensamento, a floresta onde estavam se desfez como uma miragem, revelando uma nova realidade. Um abismo se formou diante deles, como se a terra se abrisse, e Ana se viu prestes a cair, presa entre a verdade e a mentira que sempre a cercaram. E enquanto tudo desaparecia ao seu redor, a única coisa que ela sabia era que suas escolhas tinham consequências. E o futuro a aguardava em segredo. O que realmente significava ser parte daquela linhagem? A resposta agora: a verdade ainda se espalhava como sombras, e o peso da escolha estava em suas mãos. O que eu faço? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Você tem poder, Ana. O poder de mudar tudo isso. A entidade disse, sua presença dominadora preenchendo o espaço. Miguel olhou para ela, os olhos cheios de desespero e esperança. Vá em frente, Ana. Liberte-se do que te prende. No entanto, antes que pudesse entender completamente, as árvores ao redor começaram a balançar. Uma tempestade se formando. O chão tremeu ainda mais,
desmoronando sob seus pés. Você deve decidir agora. A entidade urrou, como se a própria floresta estivesse implorando. Miguel se aproximou, a súplica em seu olhar. Ana, não deixe que eles tomem conta de você. Você é a chave para quebrar o ciclo. Sua mão estendeu-se como um fio de esperança entre eles. Você é parte disso, Miguel. Parte do que deu errado. Ana gritou, a confusão a consumindo. O que era real? O que era mentira? Mas a verdade era cada vez mais clara. Cada escolha influenciava seu destino e o legado que herdara. Diante do abismo, Ana percebeu que não era apenas sobre ela. Era sobre sua conexão com aqueles que amava. O que Miguel fizera, o que sua mãe escondia, tudo culminava neste momento. E com um impulso incontrolável afirmou: eu escolho ser quem sou. Eu vou lutar pela verdade. Assim que as palavras saíram, uma energia quente a envolveu, e as sombras começaram a se dissipar. A entidade, a mãe que agora era luz, olhou para ela, um sorriso de orgulho surgindo. Isso. Aceite sua linhagem. Aceite quem você é. Miguel se movimentou, segurando a mão de Ana. Vamos juntos, Ana. O passado não nos controla mais. Ele se juntou a ela, e ambos sentiram a conexão crescer, como raízes se entrelaçando. Então, uma onda intensa irrompeu da floresta, uma luz ofuscante que engoliu a escuridão. E quando a luz finalmente se acalmou, Ana se viu parada em sua sala, onde tudo havia começado. Miguel ao seu lado, confuso, mas aliviado. Fizemos isso, ele murmurou, olhando ao redor. Mas havia uma nova tensão no ar. As cartas ainda flutuavam, revelando segredos que não tinham sido completamente solucionados. Ana respirou fundo. Sentia um novo peso na palma da mão, como um talismã. As cartas eram mais do que apenas papel. Eram um passaporte para descobrir quem realmente era. Preciso saber mais. Não posso parar agora. O olhar de Miguel se desviou, mas havia um brilho de determinação em sua expressão. Juntos, saberemos. Rafael, ao fundo, olhou para eles, um misto de espanto e satisfação. A jornada não acabara, mas o futuro agora estava ao alcance. O que viriam a descobrir a seguir? Qual verdade ainda permanecia oculta? Enquanto a luz do sol começava a filtrar pela janela, um novo capítulo se seguia. Agora a escolha é nossa, Ana declarou, e com um sorriso confiante, ela e Miguel se afastaram, prontos para enfrentar o que a vida reservava. E se você chegou até aqui, é desesperadamente a hora de se inscrever no canal. Não fique de fora das histórias que vão te prender. Esmague o botão de like agora para ajudar a alimentar o algoritmo. Queremos saber as suas reações. Inunde a seção de comentários com suas teorias sobre esse desfecho. E não perca tempo. Compartilhe este vídeo com 5 amigos que precisam viver essa experiência. Este é o momento de apoiar o canal e se juntar à nossa comunidade incrível.